Todo mundo tem um plano, uma ideia que ainda não contou para ninguém. Eu sou Bruno Machado, tenho licença para vender imóveis e para abrir conversas que não estão no contrato. Está começando o Contrato Fechado. Hoje o Contrato Fechado recebe um cara que não para quieto. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Santana do Livramento, pai da Lívia Maria, corretor de seguros, administrador e um visionário. Ele tem ideias ousadas para transformar a nossa cidade. Com vocês, Rafael Damasceno. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer te ter aqui conosco no Contrato Fechado. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço pelas palavras, né? Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês também. Um prazer é nosso. Rafa, para começar, me conta quem é o Rafael por trás do secretário, do teu cargo aí. Me define, como tu define o Rafael? Cara, eu sou um santanense, apaixonado pela cidade que nasci e que vem nos últimos anos aí buscando contribuir com o futuro da cidade a partir de um trabalho que eu digo que é entregar o nosso melhor estado de servidão para a cidade através do serviço público, né? Bueno, sou o pai da Lívia Maria, como tu disse, formado em administração, estudo economia, corretor de seguros, tenho uma trajetória aí na iniciativa privada entre erros e acertos, né? E também, antes disso, servi o Exército por 7 anos e alguns meses. Então uma trajetória bem típica de um santanense nativo daqui da nossa fronteira, né? E a tua história é muito linda, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos no DAI, e a pasta de desenvolvimento econômico era uma pasta que tu me contou uma história aí que era literalmente uma pastinha pequena, não é? Conta para nós como foi que surgiu a ideia da reativação dessa pasta. Assim, a prefeita Ana Tarouco, ela me convidou para assumir, né, a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ela mesmo falou assim, Rafa, o único problema é que a gente não tem nenhuma estrutura, nem física, nem de pessoas e a gente precisa fazer esse trabalho. E aí era um trabalho que eu chamo de um trabalho de base. Só que, literalmente, quando eu cheguei para assumir, existia uma pasta amarela. Até hoje tem lá na minha sala. Tem lá na minha sala aquela pastinha amarela lá, que é um símbolo. Onde a gente, em alguns momentos, quando a gente pensa que as coisas estão difíceis, eu olho para aquela pasta amarela lá e digo, tchê, já foi pior, a gente está num caminho bem melhor agora. E de lá para cá, ela me convidou para assumir em 2022. Eu tive um tempo, 1 ano e 5 meses no DAI lá, onde nós trabalhamos junto. E, bueno, daí de 2022 para cá a gente vem trabalhando no primeiro momento para construir uma estrutura para a secretaria, né? Sim. E aí quando eu falo estrutura, a gente está falando em estrutura física, num espaço adequado para trabalhar, de pessoas, para ter pessoas, né, capacitadas e que tenham conhecimento sobre gestão e sobre desenvolvimento, e uma estrutura institucional, que é quando a gente sai da prefeitura e vai para todas as instituições do município fazer a articulação para o desenvolvimento acontecer. Porque no fundo, uma secretaria de desenvolvimento econômico ou uma prefeitura, elas não fazem o desenvolvimento acontecer na prática. Quem faz são as outras instituições, são as empresas, as associações, as cooperativas. Esse tipo de instituição é que vai conseguir contribuir. A prefeitura fomenta, incentiva, constrói as regras do jogo para que esse desenvolvimento aconteça. Vocês fazem as receitas. Exatamente. Esse aqui é o caminho que a gente orienta que deve ser seguido. E aí a gente coloca as regras do jogo através de incentivos, de fomentos, para que aquelas pessoas se estimulem a fazer aquilo que nós acreditamos que vai gerar desenvolvimento. Então, basicamente é isso. E esse apoio institucional, ele parte dessa forma. Tu fez um trabalho sensacional, que é o trabalho do planejamento estratégico, né? Que teu primeiro grande trabalho aí na secretaria foi fazer um diagnóstico de como estava a cidade, né? E como tu bem falou, tinha uma pastinha aí, ou seja, em que momento teve algo similar à tua pasta e por que tu acredita que deixou de existir por muito tempo? Uma boa pergunta, assim, eu não consegui resgatar memória de trabalhos anteriores de outras gestões sobre o desenvolvimento econômico. Sim. Não tinha dentro daquela pasta algo que tu falasse, era aqui que trabalhavam e queriam caminhar para esse lugar. Sim. Quando a gente busca fazer o planejamento estratégico, nós fizemos alguns estudos de alguns lugares, municípios e cidades aqui do Brasil. E aí a gente se deparou também com experiências internacionais
e baseamos bastante o nosso trabalho nisso, né? Um dos trabalhos que a gente sempre traz como exemplo é da cidade de Curitiba, né? Que lá nos anos 80 ela tinha feito um planejamento estratégico. Gramado, lá nos anos 90, se organizou também através de uma agenda. E aí depois eu sempre trouxe o exemplo de Santa Maria e de Panambi, que Panambi já é algo um pouco mais próximo da nossa realidade, tanto em termos de porte de cidade, também como de interior, né? Mas o nosso planejamento estratégico foi único, assim, por causa que a gente tem peculiaridades, características diferentes dessas outras cidades todas, em função da fronteira seca que nos une e que nos hermana com a nossa cidade vizinha aqui, que é Ribeira, e com o país vizinho, né? Então isso tudo precisa de um diagnóstico específico, localizado no território, com pessoas técnicas capazes de olhar como que estava determinado setor, construir a partir desse diagnóstico uma possibilidade de, com ele, levar para um plano de ação, com ações estratégicas que foram descritas no planejamento. Então, basicamente isso, assim, não existia nada antes, até onde me consta. Existia uma pasta amarela com alguns documentos ali muito soltos, muito perdidos. Tentei buscar memórias de outras gestões e infelizmente não tinha. E o que de certa forma, me fez compreender por que a cidade estava tão estagnada há muito tempo, né? E se na tua Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tem nada, não tem nenhuma diretriz, então, para quem tem aquela frase famosa, acho que é da Alice no País das Maravilhas, que diz, quem não sabe onde vai, qualquer lugar. Caminho, Então, exato. Então, E é um fenômeno interessante, assim, até faz pouco eu entrevistei outra pessoa que é do Uruguaiana. Ela nos falava que ela chegou agora em Livramento, 2, 3 anos, e me falou que foi algo muito agradável escutar. Cheguei num momento bom de Livramento, né? Que agora a gente já consegue ver os frutos. E por muito tempo se falou que Livramento estava atrasado com respeito à Ribeira, né? A gente vai nos bairros, a infraestrutura que eles têm, a iluminação deles, enfim. E daqui a pouco um fenômeno justamente por isso, por não ter um planejamento, né? Por ir acontecendo as coisas de modo natural e sem planejamento, sem alinhamento, né? Eu acredito que Livramento ela teve vários problemas. Um dos problemas é a falta de planejamento a longo prazo. Sim. Outro problema é a falta, o excesso de troca de gestões, né? Porque ganhava um prefeito, não fazia uma boa gestão, e aí a população cobra o preço na próxima eleição. E aí aquele prefeito que talvez pudesse dar continuidade em algo que ele fez, não era aprovado e entrava um outro e assim ia indo e se cortavam projetos que talvez pudessem ser interessantes. Então essa falta de continuidade me parece que era um dos problemas. E um outro problema é essa falta de capacidade de pensar a longo prazo, né? Exato. O que com a prefeita Ana Tarouco mudou, porque além dela se reeleger, ela também deu o respaldo para que nós pudéssemos fazer um trabalho a longo prazo. Então se tu for olhar hoje aquele planejamento estratégico que nós temos, ele tem ali ações estratégicas até 2034, né? Independente da gestão que estiver em plano de trabalho. Exato, claro. A gestão que entrar, ela pode até não querer executar, mas não quer dizer que não tem uma diretriz. Exatamente. A diretriz existe. Claro, é a discricionalidade do gestor da época, né? Eu acredito que qualquer gestor em sã consciência vai entender que aquilo é razoável para dar continuidade, até porque não foi feito por uma pessoa nem por duas, foram mais de 250 pessoas que eram lideranças em determinados setores que fizeram o trabalho. Então, me parece que ele, além de ser robusto, ele também é democrático, porque tem a participação de todos, inclusive de outros partidos que não comungam com a mesma visão de mundo que nós. Pontos de vista, exato. E no teu critério, quais foram os pontos negativos assim mais fortes que tu te deparou nesse estudo? Sim. Uma das maiores deficiências que nós temos aqui na nossa região, no meu ponto de vista, é uma dificuldade de unir esforços num único objetivo, tá? E tem até explicações bastante interessantes que vêm da estrutura histórica da cidade, do município, da região. Então a gente tem dificuldade de se associar, tem dificuldade de cooperar uns com os outros, a gente tem dificuldade de dar as mãos e fazer algo para além de nós, né? Aqui eu chamo que tem um individualismo histórico, que ele reina muito nessa região do Pampa, nessa região da fronteira, sim, muito em função da forma como nós colonizamos essa região, né? A colonização dessa região foi muito focada em defender a fronteira. Então aquelas pessoas que estavam do nosso lado, ora eram nossas inimigas, ora eram nossos amigos. Então essa dificuldade de se relacionar, ela foi se institucionalizando e passando de pai para filho, de mãe para filha, e acontece que hoje a gente tem muita dificuldade de poder dar as mãos e fazer um trabalho mais robusto que seja para além de nós.
Então, o que, por exemplo, não acontece na região da Serra, que teve uma colonização diferente, né? Onde vieram lá depois de 1870, do movimento dos colonatos lá, que os colonos da Europa vieram, italianos e alemães, Sim. e alemães vieram. Depois tu corta, Vini. E eles vieram, e quando eles chegaram aqui, as planícies aqui do sul, do Rio Grande do Sul, já estavam colonizadas, né? Sim. E essa colonização tinha acontecido muito nessa região aqui por militares. E aí chegaram e falaram para eles assim, cara, olha só, a gente tem terra no Rio Grande do Sul, mas é aqui, ó, é nessa região da serra. Aí eles olharam, era uma serra, aqueles peral, aqueles cerros gigantes, e aí o que eles fizeram? Não serve, porque quando eles estavam talvez era pior, eles já tinham viajado lá para cá, de malicuia, como se diz. Quando eles chegam assim, bom, então tá, esse lote é meu, esse lote é teu, então eu vou te ajudar a limpar e capinar o teu lote e plantar o teu lote, tu me ajuda aqui. Então, essa disposição a cooperar e se associar deles foi muito maior do que nós. E vieram famílias grandes, então as famílias se uniram e conseguiram institucionalizar uma disposição a cooperar e se associar muito maior do que nós. Se tu parar para analisar hoje, aquelas rotas que tem, tanto na região da Serra, Gramado, Canela, elas são muito levantadas e cuidadas por associações. A Rota Romântica, que baixa da Caxias e vai lá, é uma associação que cuida. Então, aquela associação, ela sabe da importância de manter limpo, ela sabe da importância de manter arborizado, de manter o jardim cuidado, porque vai encantar o turista vai querer voltar e, consequentemente, todo mundo vai ter condições de transacionar negócios, principalmente na volta do turismo. Então, o que eu vejo hoje, a maior dificuldade que a gente teve para poder desenvolver o planejamento estratégico foi essa dificuldade de nos associar, de nos somar a uma causa que é maior do que nós ou que é para além de nós. Um trabalho cultural praticamente, né? De abrir a cabeça, abrir a mente. E agora vamos falar do bom, e quais são os pontos fortes, as oportunidades que a gente tem. Bueno, eu basicamente acho, Bruno, que este momento atual a gente está conseguindo perceber que o nosso maior diferencial é a nossa fronteira. E evidenciar ela para o mundo, né? Sempre você falou, né, da cidade símbolo do Mercosul, a fronteira da paz, mas só ser fronteira da paz não adianta, a gente tem que ser a fronteira que se hermana de fato, né? Então nós temos aqui uma conurbação urbana, onde a linha divisória se funde e se confunde ao longo dos centros das duas cidades, onde a gente tem familiares nos dois lados da fronteira, onde a gente tem sobrenomes que a gente sabe que a origem é do lado uruguaio ou do lado brasileiro, um pai uruguaio, uma mãe brasileira, uma mãe brasileira, um pai uruguaio. E eu acho que isso é a nossa maior fonte de oportunidades para o futuro da nossa cidade. E olhar, de fato, Santana do Livramento e Ribeira como uma coisa única, indivisível. Embora tenha essa linha que a gente chama de divisória, mas no fundo ela mais nos une. E eu acredito que isso despertou nos últimos 10 anos, dá para se dizer assim. E à medida em que a gente vem avançando com projetos binacionais, essa uniformidade ela vai crescendo. E que talvez para nós aqui, pode ver, tu é uruguaio, né? Eu sou brasileiro, e a gente hoje é muito natural e sempre foi para nós. Mas para talvez quem vai nos assistir em algum outro lugar, em alguma outra região, não muito longe daqui, é algo fora da curva para eles, né? Para essas pessoas. Então, se nós conseguir vender a identidade do território para fora daqui, com essas características e utilizar essa característica como um diferencial competitivo em relação ao desenvolvimento das regiões, eu acho que é um caminho que a gente pode ter certeza que vai gerar bons frutos. E como é positivo ver esses resultados, consegue ser tangíveis, palpáveis, né? A gente que trabalha com questão imobiliária, a gente vê que os hotéis estão com a taxa de ocupação cheia até de novembro, dezembro, e a gente cresce, então, a questão imobiliária, investimentos, tem muito mercado de Airbnb, a gente fez uma pesquisa impressionante, está tudo lotado, valores altos por diária, e esse público todo está vindo graças a esse trabalho, né? Esse trabalho de colocar essa fronteira da paz no mapa, né? E aí tu vê que esse pessoal tá vindo aí, tem a questão do trem do Pampa, tem a questão dos vinhos, nosso free shop, agora tem free shop, então tu acredita que esse público tá vindo justamente por isso. E que prazer te dá, esse orgulho de ver que tu fez parte dessa história. Bah, cara, assim, sabe que ainda a gente tá muito envolvido no processo, a gente não consegue ainda observar. Eu tenho a impressão que daqui uns 10 anos, sim, quando eu já tiver, imagino que eu concluído a minha missão nesse setor público,
e voltar para a minha atividade principal, que é a iniciativa privada, eu imagino que talvez vai cair mais a ficha. Mas a gente já consegue perceber que a roda está girando, né? A roda está girando. Exato. A roda está girando. Quando a gente sai de Santana do Livramento, ontem mesmo eu tive a oportunidade de ir a Uruguaiana, numa reunião do Cored, e a gente consegue falar da nossa fronteira com um orgulho que talvez anos atrás não falava, né? Eu sempre onde eu vou, eu tento brincando, assim, dar uma cutucada em outras cidades, porque eu acho que é legal essa disputa, assim, né? E ainda ontem tinha um pessoal do governo do estado, na reunião do Cored, e eu ainda mexi com eles, eu digo assim, olha só, vocês têm que parar de ir a Gramado, ninguém aguenta mais ir a Gramado, todo mundo vai a Gramado, vocês têm que vir para a fronteira, para conhecer algo diferente e tal. Mas é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de vender a nossa fronteira. E o Trem do Pampa, destinos binacionais que estão se organizando, o Festival de Enogastronomia, que a última edição foi um sucesso. Então, tudo isso contribui muito para que a cidade seja muito bem falada. E aí a gente tem outras atividades que já são de décadas, como a própria Camperiada Internacional, a Semana Farroupilha, que é algo muito forte aqui na nossa cidade. Então a gente tem sim uma identidade fronteiriça que está sendo vista com outros olhos por outras pessoas. Eu acredito que nos próximos 10 anos essa cidade aqui, eu até brinco uma vez, eu acho que tu tava comigo numa reunião que a gente fez lá no governo do estado, que eu ainda falei assim, ó, vocês ainda vão ver o governador do estado querendo transferir a capital de Porto Alegre para Livramento, né? Livramento tem potencial para ser isso. Mas é que a gente confia muito e a gente não tem que ter, no meu ponto de vista, nós não temos que ter, Bruno, medida no bairrismo. Tu não tem que ter vergonha de ser bairrista, de amar a terra que tu nasceu, de amar a cidade que tu nasceu. Tu não tem que ter vergonha disso. Se tu parar para analisar, nós somos a 23ª maior população do estado do Rio Grande do Sul, Santana do Livramento. Tá? São 497 municípios, nós somos a 23ª. Então nós não somos pequenos. Nós somos o segundo maior município em extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos o segundo maior rebanho bovino do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos o maior rebanho ovino do estado do Rio Grande do Sul e o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com uma das melhores genéticas, tanto para o ovino quanto para o bovino. Nós somos entre o 8º e o 7º maior produtor de grãos do estado do Rio Grande do Sul. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Nós temos essa fronteira seca, que nos torna uma fronteira única. Nós somos um dos maiores destinos turísticos do estado também. Então a gente não é pequeno. A gente não pode pensar pequeno. Nós temos que ter orgulho da nossa cidade, nós temos que ser bairrista sim. Nós temos o maior desfile de Farroupilha no 20 de setembro. Nós temos um dos maiores movimentos tradicionalistas. Paixão Cortes, que inventou o movimento tradicionalista, é santanense. Então a gente tem que ter orgulho disso, a gente tem que saber falar disso. A questão até do gaúcho, né, que o pessoal de fora fala, que legal como eles fazem plantação de gaúcho. Não, pessoas vivem com o gaúcho, né, trabalham no dia a dia. Outro dia eu levei a Romina pra gente passear, digo, vou ter um lugar meio diferente. A gente foi de noite agora no início da semana Farroupilha pro Prado. Foi de noite, aí todos tratam o cavalo, tratam o gaúcho, né, mas isso é típico nosso, né, é muito forte essa cultura aqui, né. É o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Ninguém... Não é fantasia do momento. Exato. Não, é o dia a dia, é normal. Claro, para quem vem de fora, você torna. E é isso que eu digo, a gente tem que vender mais isso, a gente tem que viver mais isso e se permitir viver. E não ter medida no bairrismo. Eu digo assim, algumas pessoas dizem, mas o gaúcho é muito bairrista, mas tem que ser mais. E eu vou dizer para ti, aí é uma crítica que eu faço, por exemplo, ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O governo do estado do Rio Grande do Sul ele não dá a devida atenção que a fronteira deveria ter. Assim como a gente sabe que o governo federal não dá a atenção que o Rio Grande do Sul deveria ter. Com certeza. Então, nós precisamos primeiro nos fortalecer mostrando que nós somos grandes uns para os outros e também quando nós saímos daqui a gente cobrar que o tratamento seja de quem é grande, porque nós somos, de fato. Se tu parar para analisar o governador, o Eduardo Leite, eu respeito muito o governador, né, pela instituição que ele representa, mas ele não, nos últimos 8 anos, eu não sei quantas vezes ele veio aqui em Livramento. Se veio uma ou duas, foi muito. Sim. Eu lembro de uma vez que ele veio em Rivera, ficou algumas horas para assinar um acordo e foi embora. Então assim, ó, o governador não parou em 8 anos para vir na fronteira, conhecer a realidade da fronteira. Só que detalhe, tem gente lá no Palácio Piratini tomando decisões
que afetam diretamente a fronteira sem conhecer a fronteira. E é nós que precisamos reivindicar isso e ir atrás, batalhar para isso. De fazer com que nós reconheçam. E a gente tem, somos abençoados até na água que a gente tem, né? E aí vou vender meu peixe aí, mas a gente tem água que por Dom Pedro II é considerada a melhor água do mundo, né? E realmente a gente tem um estudo, a nossa água é considerada uma água de mesa, praticamente a bênção que a gente tem do aquífero aqui. A gente está fazendo muitos trabalhos, inclusive tentando recursos do exterior, justamente por esse atrativo, além de ser um aquífero compartilhado com a fronteira, por ser essa água tão pura, né? E uma área de recarga. Então a gente tem muito potencial. E é muito legal escutar as pessoas, como escutei, eu te falei, uma pessoa de Uruguaiana, outro dia entrevistei o Jorge Sobrosa, um dos diretores da Sotrim, e ele me falava que ele está investindo aqui, a gente comentava, daqui 10 anos, não Bruno, não é 10 anos, daqui 4 anos, tu vai ver Livramento imensamente crescida na área imobiliária, tem investimentos, loteamentos grandíssimos, a VAM vai vir para aqui, Grupo Start, e isso é muito legal fazer parte dessa história e ter orgulho de decidir ter ficado aqui e não ter ido embora. Uma vez tu falou que quantas famílias que se desmancharam justamente para as pessoas buscarem oportunidades fora, né? E hoje vir que as pessoas estão vindo para aqui. Retornando. E com projetos para a cidade. Em 2023, Bruno, nós tivemos um dado que Santana do Livramento foi a 19ª cidade do estado, mais uma vez eu repeti, entre 497 foi a 19ª que mais gerou emprego, em 2023. E isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, se nós estamos gerando emprego em saldo positivo, quer dizer que as pessoas estão podendo ficar aqui. E além disso, pessoas estão retornando, que foram embora nos anos 90, nos anos 2000, estão conseguindo retornar e ter um emprego razoável para poder viver na terra onde elas querem. Porque como eu já disse em alguns momentos, quando a gente fez a apresentação do planejamento estratégico, nos anos 90, essa cidade as famílias, eu uso um termo que ele é até forte, mas as famílias elas foram vilipendiadas, elas foram destruídas porque não tinha emprego, e aí aquele jovem de 19, 20 anos teve que se separar, foi arrancado do pai para poder ir trabalhar na serra, para trabalhar na região metropolitana, alguns foram até para mais longe, para fora do estado, para sobreviver lá. Essas pessoas, na maioria, esses 20, 30 mil santanenses que saíram nesse período de 10, 15 anos, a maioria eles não foram viver um sonho, não, eu vou lá viver um sonho e ter experiência de vida, não, eles foram sobreviver, eles foram trabalhar no emprego de entrada, no subemprego, que dava para pagar o aluguel de uma parte de baixo, de um sobradinho, de uma casa de fundo, que alguém adaptou para morar uma família com um quarto, sala, cozinha e banheiro, e ali pagar o aluguel, juntar um dinheirinho, se alimentar, e final do ano, quando tinha uma folga da empresa, uma férias coletiva, ele poder vir ver a família, e ali era o único momento de felicidade que ele poderia ter durante um ano inteiro. Se tu que é santanense, tu não consegue te comover com isso, e te motivar em querer melhor, e mudar essa história, então a humanidade que tem dentro de ti já acabou. Então é como eu digo, infelizmente as gestões daquela época e que se sucederam, e aí eu vou puxar a brasa para o meu lado até 2020, elas não se deram conta ou não se esforçaram ao ponto de mudar essa realidade. E graças à sabedoria do povo santanense, as coisas começaram a mudar e hoje a gente tem uma realidade diferente. Nos últimos 4 anos, e esse ano muito provavelmente vai acontecer assim também, nós fechamos o saldo de empregos, de demissões e admissões positivo na cidade. Isso já está quase perto, em 2024 a gente fechou, dava aproximadamente 1.932 empregos positivos em 4 anos, 21, 22, 23, 24. Isso quer dizer que a gente gerou em Santana do Livramento empregos que compreendem o potencial de 4 indústrias de médio porte, que empregariam 500 pessoas, porque hoje em dia, indústrias de grande porte, elas vão empregar 5 mil, 4 mil pessoas, mas indústrias de médio porte empregam 500 pessoas. Então quer dizer que em 4 anos é como se nós tivéssemos abrido 4 indústrias de médio porte, só que em setores de serviço, em setores de comércio. A credibilidade da cidade gira a roda completa, né? Exatamente. Rafa, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, né? O cara popular e o pessoal pergunta. Vou ler algumas perguntas aqui Vamos lá. Que são mais interessantes.
Se tiver alguma dando pau, eu posso falar também, não tem problema nenhum. Eu até gosto, né? eu gosto. Olha aqui, o pessoal pergunta, Rafael, quando é que Livramento vai virar a Dubai da fronteira? Olha aí, ó. Tchê, olha, bueno, eu já profetizei, né, que o governo do estado vai querer botar capital aqui em alguns anos, né? Olha só. Mas assim, a Dubai da fronteira é um pouquinho mais longe, talvez vai demorar um pouco mais. Não é exato. Mas a gente acredita que, eu acredito que aí nos próximos 7, 8 anos a gente vai ter uma cidade bem melhor do que a gente consegue ver no tempo atual. O pessoal pergunta, se tu tivesse um cheque em branco para investir na cidade, qual seria a tua primeira obra? Que baita pergunta, tio. Um cheque em branco? Um cheque em branco. Para que lado tu investiria aí? Aí para o pessoal que quer comprar imóvel, se quer comprar terreno para construir. Ah, tá. Eu ia Mas pode dizer... ser uma empresa, um negócio? Um negócio, cara, sim. O Rafael como empresa... Rafael... Um cheque em branco para investir aqui em Livramento hoje? O Rafael, olhando pela gestão pública, eu investiria tudo que poderia investir na educação. Eu faria o que já disse em algum momento o Leonel Brizola. Eu ia esquecer os adultos e ia investir tudo que eu poderia em educação. Mas numa educação que pudesse mostrar a importância, que é o que me parece que está fazendo falta hoje em dia, a importância das instituições bem definidas e do respeito entre as pessoas, que é o que me parece hoje um dos maiores problemas que a gente tem hoje em termos de sociedade. E talvez não tenha mais como corrigir com os adultos e talvez a gente possa corrigir com as crianças. E tem exemplos, Coreia do Sul, China, como transformaram em questão de 30 anos, mudaram o jogo pela cultura, pela educação. Pela educação, pelo respeito às instituições. Eu não sou um cara 100% conservador, mas eu sou um cara que eu gosto de olhar as coisas a partir da ótica do respeito, principalmente aos mais velhos. Principalmente aos mais velhos, as instituições, as autoridades, eu acho que isso é importante, né? E a gente consegue manter, de alguma forma, no interior, algo assim, uma estrutura assim, mas ainda me parece que a gente precisa evoluir um pouco mais e aprofundar um pouco mais esse debate e não deixar as coisas perderem o rumo. Tá? Mas aí, se tu olhar pelo lado mais empreendedor, hoje, se eu pudesse apostar em algo, eu investiria em agroindústrias aqui. Muito provavelmente eu venho estudando nos últimos anos uma planta, uma pequena árvore, na verdade, que ela chama macaúba, e ela tem o potencial de produzir óleo vegetal, coisa de 10 vezes mais do que a soja. Ela vem em fase de testes, alguns testes, eu venho acompanhando alguns estudos, e ela também tem outros benefícios que ela consegue trazer um sombreamento legal, ela não compete com o pasto, ela mantém o bioma, de certa forma, sem degradar ele, e ainda o bagaço dessa planta, né, desse substrato que sai, a gente tem ali 40% de proteína que pode dar para o animal. Então eu acho que aqui para nossa região, se eu pudesse investir aqui, eu investiria primeiro em alguns testes para ver se ela de fato entrega tudo isso que eu falei. Sim. E se entrega tudo isso que eu falei, eu faria então, uma... Tu tá precisando só do dinheiro para investir? Sim. Então fica atento. Bueno, então tá. A gente, na verdade, tem pouco tempo, mas tem uma pergunta que eu achei interessante também que eu vou te fazer. Se tu pudesse trazer qualquer empresa do mundo para aqui, qual tu escolheria? E agora a gente tem um parque tecnológico também, né, que vai trazer muitas startups. Qualquer empresa do mundo, qual tu traria para aqui? Ai, boa essa pergunta mesmo, né, cara? Qualquer empresa do mundo, qual empresa que eu traria? Em qual tempo? Depende do tempo. No tempo atual? No tempo atual. No tempo atual. Cara, eu acho que eu seria bem bairrista, e eu aproveitaria a água do Dai, né? E traria provavelmente uma cervejaria Bela Vista, traria Guaraná Fruc para cá. Isso aí é algo que eu gostaria mesmo de trazer. A gente já tem até uma intenção de buscar uma aproximação, um contato. Então eu botaria o pé no chão e seria bem realista. Se eu fosse trazer, eu traria isso, aproveitaria esse benefício que a gente tem na água do Dai, que deve ter alguma ajuda para esse tipo de indústria se instalar aqui, seria algo que eu buscaria. Interessante. Rafael, tuas redes sociais, vamos deixar aqui o William colocar para o pessoal. Como o pessoal te acha nas redes?
Bueno, assim, a rede que eu mais uso é o Instagram, né? Sim. Ali é @rafaeldamasceno.sl. Esse é o meu Instagram, SL de Santana do Livramento, né? Perfeito. E eu tenho também o @decamargo.corretora, que é a minha empresa, e também tem o @desenvolve Santana, que é da secretaria. Esses três Instagrams me encontram por ali, para determinados assuntos, né? Se é um assunto que tem a ver mais com a prefeitura, como secretário, o pessoal chegar ali no prédio, no palácio ali, Moisés Viana, te acha também, provavelmente. Sim, ou acha alguém que vai te achar. Isso, ali no Palácio Moisés Viana eu tô ali todo dia. E Rafa, para terminar, a gente vai fazer um ping-pong divertido. Te faço alguma frase e tu vai o primeiro que vier na cabeça, sem pensar muito. Eu sou ruim disso, mas vamos lá. Vamos tentar. Achei algo que tu é ruim, então. Isso aí é ruim. Vamos lá. Uma palavra que define Livramento. Família. Um lugar da cidade que você ama. Planalto. Um livro ou filme que te inspira. Um livro ou filme que te inspira? Boa pergunta, cara. Um livro. Atualmente eu tenho, eu não sei se entra na categoria de livro, mas provavelmente sim, que é a Bíblia. E eu tenho feito algumas leituras, eu tenho me aprofundado assim um pouco mais, e hoje em dia é o que vem mais me instigando assim, a fonte da sabedoria, né? Uma mania que pouca gente sabe do Rafa. Uma mania? Não sei se pouca gente sabe, mas eu sou muito procrastinador. Olha só, eu não sabia. Muito procrastinador. Eu luto contra isso, mas eu sou muito. Se eu tô no horário para chegar no compromisso, eu espero o horário de me atrasar para ir pro compromisso. Política é? Meio. Seguro ou risco? Boa pergunta. Eu prefiro que as pessoas tragam os riscos delas para eu garantir o seguro para elas. Boa resposta. Se não fosse secretário, seria? Cara, que pergunta boa, cara. Eu posso ser bem tradicional, eu seria qualquer coisa que me desse a possibilidade de levar o alimento para minha família. Legal. Um sonho grande para Livramento? Em uma palavra, não, pode ser uma frase. Cara, eu sonho que Santana do Livramento entregue para as futuras gerações a possibilidade delas ficarem aqui se quiserem. E que entregue a oportunidade de que elas possam ir e tenham um lugar sempre para voltar. Perfeito. Rafa, quero que tu deixe uma mensagem final agora para a gente se despedir. Aí, o que tu quer falar para o pessoal que está te ouvindo? Qual é a tua mensagem para encerrar? Bruno, assim, a mensagem que eu quero deixar, acho que eu já até falei aqui. Eu quero que as pessoas entendam que nós somos grandes. Nós como cidade, nós como povo, a nossa história é linda, a nossa história é de quem é de fato grande. E eu quero que quando as pessoas olhem para nós, uns aos outros como pessoas grandes, que a gente também cobre as atitudes de quem é grande. Eu acho que nós somos muito gigantes enquanto cidade, enquanto história, mas a gente precisa melhorar a nossa capacidade de entregar o comportamento de quem é de fato grande. E isso vai desde do detalhe, né? Desde de manter a cidade limpa, de respeitar os outros, de respeitar as regras de trânsito, de respeitar o indivíduo da maneira correta. Então, eu quero dizer assim, nós somos grandes, mas nós também precisamos nos corrigir enquanto comportamento para que esse comportamento seja de fato de pessoas grandes. Perfeito. Rafa, muito obrigado pela tua presença, foi um grande prazer como sempre. Eu que agradeço. E então tu já sabe, gostou do papo? É só seguir o canal, toda quinta-feira às 19 horas, um novo episódio de Contrato Fechado. Até a próxima.